Então eu vou falar algumas ideias e depois quem tiver interessado em ideias mais pancada, aí me procura ali no canto, tá bom? E a gente vai mostrar também alguns projetos onde o pessoal já faz isso. Só esperando aí dar o horário, porque ainda não começou, ainda não deu o horário. Pessoal, boa tarde. Eu sou Cristiano Ferri, trabalho na Câmara dos Deputados. A gente tem o que a gente chama de um laboratório de cidadania que faz inovação aberta. Alguém aqui já teve contato com o conceito de inovação aberta? E nós acreditamos que nós podemos trabalhar com hackers. Hackers, nós entendemos os hackers cívicos. E o que são hackers cívicos? E aí eu pego uma classificação, um conceito de um hacker muito famoso nesse campo da transparência legislativa, que se chama Pedro Marcum, um dos fundadores da Transparência Hacker, um grupo de jovens que gosta de hackear os dados do governo. E ele fala o seguinte: hacker é aquele inovador que não precisa necessariamente ser jovem, que conhece tão bem o sistema, tão bem, que é capaz de desconstruí-lo para reconstruir algo novo. Então, não é a ideia de destruição, é de desconstrução. Então, nós entendemos lá na Câmara dos Deputados, principalmente a partir de 2013, quando nós tivemos aqueles movimentos nas ruas do Brasil, que a gente precisava trazer o espírito hacker para dentro da Câmara dos Deputados. Que a gente precisava trabalhar, então, com os hackers cívicos, ou seja, aqueles que utilizam essa maneira de pensar, essa maneira de inovar dentro do legislativo, para transformar o legislativo. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com hackers, nós também nos tornamos hackers, a partir de uma visão de dentro. Então, o Laboratório Hack, e aqui eu não quero falar tanto do Laboratório Hack e mais das atividades que a gente faz, a gente, digamos, abriga uma série de inovações, sempre incluindo o cidadão e a cidadã do ponto de vista de fazer as coisas junto, colaborativamente. Renato? Começar aqui com uma história bem legal. Alguém aqui já ouviu falar do ônibus hacker? Ônibus Hacker é um projeto social muito bacana, desenvolvido em São Paulo. Então, uma galerinha fez o que a gente chama de uma vaquinha colaborativa, um crowdfunding, conseguiu uma grana, deu assim uns 50, 60 mil, comprou um ônibus velhinho, reformou esse ônibus, grafitaram o ônibus, mudaram lá dentro um pouco a sua organização interna e criaram um espaço para pessoas jovens do Brasil inteiro que queriam, digamos assim, por uma semana, 10 dias, passar sempre por cidades bem pobres do Brasil. Então, eles pegam como princípio, pegar o IDH bem baixo e vão naquelas cidades e ficam ali 1, 2, 3 dias trabalhando projetos sociais para ajudar aquela comunidade, sempre com algum tipo de tecnologia, desenvolvendo um aplicativo, fazendo ali uma atividade colaborativa, às vezes com impressora 3D, imprimindo, fazendo umas brincadeiras com os meninos. E todo ano, depois que foi criado o Laboratório Hacker, em 2013, nós passamos a convidá-los e abrigar o ônibus Hacker durante pelo menos uma semana. Eles vão e ficam estacionados em frente ao Congresso Nacional e nós daí temos ali, durante uma semana, eles trabalham com a gente no Espaço Hacker, que nós temos o Laboratório Hacker. Pode virar a próxima. Geralmente, pessoal, o que o pessoal desenvolve são aplicações de tecnologia. Mas dessa vez, em 2015, pela primeira vez, nós tivemos mais meninas que meninos no ônibus Hacker. E aí a mulherada trouxe uma outra perspectiva, uma coisa menos tecnológica e mais social,
que elas desenvolveram? Uma série de jogos políticos, jogos de tabuleiro, que eles passaram assim, elas passaram nas escolas, imprimiam esses jogos, né? Tudo pode ser impresso então de maneira gratuita, não precisa pagar nada para baixar, você imprime e começa a jogar. Ao jogar esses jogos, pode passar, você passa a jogar, a simular o jogo legislativo, o jogo do processo legislativo, o jogo da política, de uma maneira que, jogando 2, 3 horas, você aprende muito mais do que fazendo, por exemplo, um curso de regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, foi uma experiência muito interessante e nós colocamos deputados para jogar os jogos. Tá aí o deputado Tiririca, o deputado Felipe Bornier, e os deputados, e aí nós acreditamos muito nisso, os deputados ajudaram a melhorar o jogo. Os deputados sentaram com os jovens, sentaram com colegas da Câmara, alguns que estão aqui, e eles começaram a jogar o jogo e falaram, olha, essa variável aqui poderia ser melhor. Olha, na prática, não funciona bem assim, funciona assado. Então, os deputados puderam validar, puderam melhorar aquele jogo. Com isso, depois desse processo, elas conseguiram mais recursos, fizeram uma vaquinha colaborativa também, e conseguiram mais dinheiro para desenvolver, então, esses jogos de maneira a poderem ser instalados e implementados em outras escolas. Então, a gente acredita muito nesse tipo de colaboração, de um projeto que a gente não tinha a menor ideia de como é que ia ser. E aí a primeira coisa que nós aprendemos, à medida que você abre um espaço público para fazer colaboração, para ouvir as pessoas, para receber ideias, sem nada muito pronto, simplesmente com a boa intenção, coisas maravilhosas podem surgir. E o inesperado pode surgir. O inesperado que o serviço público não está muito acostumado. O inesperado que às vezes assusta e traz o elemento de risco que quem quer fazer inovação no serviço público aceita acatar, mas que de forma geral as pessoas não têm essa visão e essa ideia. Então, essa experiência simboliza muito o que a gente entende de relações de colaboração. E aí o que a gente faz lá no LabHack é simplesmente colocar numa mesma sala, discutindo, esses 3 públicos. A burocracia, os servidores públicos, gente como eu, sou funcionário de carreira da Câmara, tem muitos colegas aqui da Câmara também, que tem uma forma de pensar, uma forma de agir, o tipo de incentivo, de motivação, de desafio, que é diferente do outro público, ou seja, dos parlamentares, que pensam de uma outra forma, que têm outros objetivos, têm outras motivações. E nós temos também a sociedade, que é muito variada e complexa, e que nem sempre está combinando com o que pensam esses 2 públicos. Mas nós acreditamos, no entanto, que existe aí um ponto de intersecção, onde que a gente pode encontrar e comungar dos mesmos interesses. E aí, co-criar coisas, criar de maneira colaborativa, conjunta. E aí que a gente começa a construir, a trabalhar em rede, né? Que o serviço público é acostumado a trabalhar com a ideia de autoridade ou com a ideia de hierarquia, mas não é acostumado a trabalhar com a ideia de rede, de maneira mais horizontal. E ao colocar todo mundo numa mesma sala e colaborar, a gente começa a trabalhar em rede. E a gente acredita muito nessas possibilidades de redes de colaboração. Bom, para que tudo isso? Para que fazer inovação aberta? Ou seja, para que abrir o espaço público para o elemento externo, o cidadão, o hacker, até o empresário que queira contribuir socialmente para construir coisas novas? Para quê? Para construir um novo parlamento. Por quê? Porque o parlamento do século XXI tem grandes desafios. Um deles, claro, o descrédito da classe política, o descrédito que passa, a crise de confiança que passam os partidos, a crise de confiança que passam os parlamentos. E isso não é um problema só do Brasil. Isso é um problema no mundo inteiro. Pesquisas mostram
que na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas estão muito críticas em relação à política. Então a pergunta é, como é que podemos então ajudar os parlamentares a desenvolver uma nova forma do exercício parlamentar? Um outro desafio é que nós temos aí um parlamento, né, que tem uma hacker cívica, que chama Catherine Brace, que ela fala o seguinte, olha, as instituições políticas trabalham com a visão do século XIX, utilizando ferramentas do século XX para interagir com uma sociedade do século XXI, que está super conectada. Então, está criando uma diferença muito grande aquela instituição, aquele parlamento antigo, tradicional, com maneiras muito mais interativas e com mais informação de participar. Então, nós temos que enfrentar esses desafios ainda mais porque há novas tecnologias surgindo cada vez mais. Muitas delas que nós estamos discutindo aqui. Inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas, blockchain, realidade virtual. Por exemplo, podemos pensar que, em vez de você ir para a Câmara dos Deputados, ou para a Câmara Distrital aqui do DF, você não pode entrar no seu computador, visualizar como é que são os corredores e as salas e os plenários, navegar por ali como se fosse um Google Street View e ter as informações de quem está presente, quem está ali ao vivo, quem está falando o quê, que parlamentares estão naquela sala, o que eles estão votando. Então, essas tecnologias vão poder dar para a gente uma nova ideia de transparência. Eu não falo da transparência 2.0, eu falo então de uma outra transparência, transparência imersiva. Talvez a evolução da transparência. Que eu acho que a galera que quer hackear aí a Câmara dos Deputados tem que investir nisso. Por exemplo, realidade aumentada com dados abertos. VR, realidade virtual, né, que você bota aquele óculos, você tem uma experiência imersiva com dados abertos, com Big Data. Então, são coisas aí que a gente tem que começar a pensar. Tudo isso a gente faz, essa inovação aberta, ou seja, uma maneira aberta de desenvolver inovação para um único fim. E qual é esse fim? Desenvolver um novo parlamento, um parlamento, então, aberto. E o que é um parlamento aberto? O parlamento aberto é que ele, por um lado, ele aumenta, melhora, ouve melhor o cidadão. Ele escuta a voz do cidadão. Então, ele facilita a participação do cidadão na elaboração das leis. Podemos pensar que os cidadãos poderão criar as leis juntamente com os deputados, apresentar ideias legais, construir o texto, avaliar o impacto que uma determinada lei vai ter no futuro. A gente acredita que sim. Podemos pensar também que o cidadão vai poder ver e entender melhor o que um parlamento faz. Não assistir àquela sessão do plenário que você muitas vezes não entende o que acontece ali. Você está vendo, mas não entende o que acontece. Ou não, você poder realmente acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo votado. Então, melhorar esse lado da visão e da voz, ou seja, transparência e participação, é um dos objetivos da gente ter um parlamento mais aberto e mais interativo. Pessoal, existe uma grande tendência hoje de se criar laboratórios de governo dentro das instituições públicas. Então, nós temos, por exemplo, na Dinamarca, um laboratório que foi criado em 2001, dentro do Poder Executivo. E todos esses laboratórios, aí tem também o da Espanha, ou seja, desde 2000, dentro da cidade da Espanha. Tem esse daqui da Inglaterra. Nós temos o Lab Hacker da Câmara. Agora o Lab Inova da Câmara Distrital acabou de ser criado. E a ideia é o quê? É sempre ter daí o cidadão no centro do processo de inovação. E aí a ideia também é trazer experimentação, a gente experimentar mais. O serviço público tem medo da experimentação. Por quê? Porque você precisa gastar um dinheiro, precisa gastar bem, porque tem todo um sistema de controle em cima desse dinheiro. E para isso você tem que planejar bem, você tem que pensar em possíveis erros,
você tem que executar bem e você tem que prestar conta sobre isso. Todo esse processo assusta o inovador dentro do serviço público, porque você tem medo de que algo vá dar errado, que você vai gastar dinheiro à toa. No entanto, não se coloca na conta da inovação que experimentação, na verdade, você economiza dinheiro. Quando você faz um experimento de inovação e ele dá certo em um aspecto, não dá em outro, você aprende rapidamente. E aí você acelera a curva de inovação. E com isso economiza dinheiro. Então, a gente traz essas ideias. Diversão, inovação, criatividade dentro do serviço público. Aqui são algumas entidades. Eu queria agora partir do princípio de que eu queria ouvir vocês e a gente trabalhar com alguns pontos que vocês colocam aí. Mostrar alguns exemplos do que a gente faz, do que experiências legais que nós temos. Nós temos, assim, na Câmara dos Deputados, em outras instituições, de como é que pessoas estão utilizando os dados abertos, por exemplo, para melhorar a visão do parlamento. Então, vamos passar um pouquinho mais rápido. Não, volta aí um pouquinho, Renato. Muito bem. A gente acredita que o cidadão ele pode contribuir com a Câmara dos Deputados de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é dar informação. Informação sobre uma determinado projeto de lei. Então, muitas vezes, os deputados, claro, têm ali uma assessoria muito boa, especialistas, mas eles, muitas vezes, principalmente da Câmara Federal, não têm informação do brasileiro que está lá na ponta, que pode dar a sua opinião do problema que ele está vivendo. Então, receber essa informação diretamente para a Câmara dos Deputados é uma nova forma de inteligência. É o quê? É usar a inteligência coletiva para a elaboração das leis. Entendemos que o cidadão pode também elaborar textos legislativos, pode apresentar ideias, pode desenvolver aplicações, pode desenvolver tecnologia, pode desenvolver jogos, como a gente viu, pode desenhar projetos. A gente chamou uma galera lá para desenvolver o portal E-Democracia, ou seja, fazer um brainstorm inicial das melhores ideias que nós podemos ter num portal. Então, tudo isso pode ser utilizado. Não acreditamos num modelo de inovação aberta. Você cria inovação aberta. Então, está o pessoal aqui do Lab Inova, presidente Joy Vale, a Larissa e muitos outros, que criaram um laboratório que faz coisas diferentes do Lab Hacker da Câmara, criando outras coisas, de acordo com a rede que eles estão montando. Então, cada laboratório deve fazer só uma coisa, chamar o cidadão para conversar. A partir desse encontro, a partir dessa abertura, a gente pode ter vários projetos de inovação. Bom, alguns exemplos, então, de parlamento aberto do lado da visão. Pode passar, Renato? Bom, nós temos muitas experiências, claro, de desenvolvimento de tecnologia, de aplicações. Pode passar. A base de qualquer inovação, ou das principais inovações de temas de transparência legislativa, é que nós temos esses dados em formato aberto. O que são dados abertos? E aí já se falou bastante aqui no evento, em vários painéis. E a Câmara está lançando um novo portal de dados abertos. Um portal que não é só para o hacker, um portal que não é só para o especialista em tecnologia, um portal que ajuda o próprio cidadão, qualquer pessoa, a também utilizar esses dados. E o que são dados abertos? São dados que são preparados para serem lidos por computador. Isso facilita o trabalho de softwares, da construção de programas. Então, depois vocês podem olhar, este portal é um portal novinho, dadosabertos.câmara.leg.br, você vai poder utilizar vários desses dados. Mas vamos ver alguns exemplos do que o pessoal está fazendo, do que gente como vocês estão fazendo lá fora, utilizando esses dados. Pode passar, fizemos já 2 hackathons. Hackathons são muito legais, mas tem outras várias formas de atividade colaborativa, né? Se muita gente passa lá no Lab Hacker, passa lá no Centro de Informática da Câmara, tira dúvidas, a gente ajuda então no seu projeto.
E aqui alguns projetos muito interessantes. Então, aqui nós temos a página da Câmara, que tem informações dos discursos parlamentares. É uma página muito boa, que em poucos minutos que os discursos dos deputados são feitos, você pode baixar esse discurso. Você pode ter acesso ao áudio. Tem toda uma equipe de revisão que aí, horas depois, vai poder apresentar o texto revisado. No entanto, essa página não impede a ideia de se fazer outros tipos, de mostrar essa informação de outras maneiras, utilizando dados abertos. E foi o que fez um grupo de participantes do Hackathon, criando uma aplicação que se chama Retórica Parlamentar. Então, eles pegam os temas mais falados pelos deputados. Então, as bolas maiores são aqueles temas que estão mais falados e mostram os deputados que mais falam sobre esses temas, né? E os mais cabeçudinhos, digamos assim, são aqueles mais faladores sobre aquele tema. Então, é muito legal ver que alguns deputados, ao acessarem esse aplicativo, eles entendem que eles descobrem, por exemplo, que eles eram os campeões em falar naquele assunto, que eles não sabiam. Então, o próprio deputado pode ter acesso a uma informação que foi feita pelo cidadão. Esse projeto foi desenvolvido pelo cidadão, mas foi desenvolvido apenas como um protótipo no Hackathon. E aí não funcionava direito. E aí entrou a equipe do Lab Hacker e ajudou a transformar esse projeto juntamente com outros departamentos da Câmara. E aí é um trabalho que a gente faz. O cara que vem de fora quer construir um projeto, aí a gente conecta com a equipe de dentro, cria um grupo de trabalho e faz o projeto funcionar. Então, esse projeto aí, e está aqui os créditos, esse é um projeto institucional? Não. Ele é um projeto social? Não só isso, ele é híbrido. Ele é parte institucional, parte desenvolvida pela equipe da Câmara, parte desenvolvida por hackers, parte desenvolvida pela sociedade civil. Então, podemos... E aqui estão os créditos, aqui não dá para ver, mas aqui são os créditos dizendo quem trabalhou no projeto. E esse projeto, então, passou a fazer parte do portal institucional da Câmara. Percebam, nós temos aí um modelo de várias formas de co-desenvolvimento. De que o Estado hoje, gente, não precisa fazer tudo. De que o papel hoje do serviço público, do parlamento, não é fazer tudo. É muito mais chamar a sociedade, chamar ONGs, chamar o mercado, por que não, a trabalhar de maneira colaborativa. Então, outro projeto que a Câmara está lançando aí, que se chama Desafios, dando prêmios de até 350, no total 350 mil reais, para as pessoas apresentarem ideias para um novo portal da Câmara. Porque nós, enfim, estamos entendendo lá na Câmara que algumas das melhores ideias não vão vir de uma equipe de especialistas da Câmara, que é muito boa, mas vão vir de fora, podem vir de fora, que pode vir do pequeno empresário, e de que o serviço público precisa, então, incorporar isso. Nós acreditamos que esse modelo talvez seja muito melhor que o modelo de contratar uma grande empresa e pagar milhões, que viria com, claro, com algumas boas ideias, mas que dessa forma a gente, utilizando então a inteligência coletiva, a gente pode ter processos mais inovadores e mais cívicos de elaboração. Mostrando outro exemplo. Pode passar, Renato. Bom, todo mundo gosta de ver como os parlamentares usam seus recursos que têm disponíveis para o exercício do mandato. Um outro projeto desenvolvido também no Hackathon, lá que a Câmara fez, é o Meu Congresso Nacional. Aí o pessoal aqui faz umas brincadeiras. E aí traz o elemento lúdico, traz aí a piada, a provocação, um pouco da ironia, para apresentar a informação de um outro jeito. Então, eles criaram aqui um termômetro de como os parlamentares utilizam os seus recursos. E para você também poder avaliar se aquele parlamentar, independente da quantidade de recursos que ele usa, se ele faz um bom trabalho ou não, eles também apresentam abaixo, aqui não dá para ver, os projetos que apresentam, as emendas que eles apresentam, a presença nas reuniões e etc.
E aí eles fizeram uma coisa, pode passar. Eles fizeram aqui um trabalho muito legal, que é o quê? Pegaram outros dados, que não são os dados legislativos, viram as empresas contratadas pelos parlamentares, por exemplo, serviço de transporte, de alimentação e etc. Pegaram os dados lá da Receita Federal sobre essas empresas e apresentam dados dessas empresas, inclusive com a foto da sede da empresa. Com isso, então, eles conjugaram 3 ou 4 informações e apresentaram uma maneira de ver essa informação sobre os gastos administrativos dos parlamentares de uma maneira que agregou valor de uma maneira diferenciada do valor agregado pelos portais institucionais. Então, nós entendemos que isso também é importante, que ter esse tipo de informação. E é interessante saber, gente, que os órgãos de controle do Estado utilizam sites como esse para melhorar o seu controle. Quer dizer, então o cidadão ajudando no próprio controle social. Controle social e institucional. Bom, tem um projeto Serenato de Amor, muito falado aqui. Alguém conhece esse projeto aí? Então, o projeto Serenato de Amor já foi bem falado, mas como a maioria não conhece, é uma turma que, então, está trabalhando com esses dados aí dos gastos parlamentares. E o que eles fazem? Eles, basicamente, e aí eu estou sintetizando aqui de maneira muito rápida, tá? Eles veem, assim, os gastos que o parlamentar teve numa refeição num restaurante. E depois eles vão na internet e veem quanto é o gasto médio de uma refeição naquele restaurante. Então, se o parlamentar gastou 300 e o gasto médio por um sistema de inteligência artificial que eles desenvolveram é 50, entre 50 e 300 tem uma grande diferença. Então, sai um sistema de alerta. E aí, com base nesse sistema de alerta, eles pedem informação à Câmara para que o parlamentar justifique como gastou esse recurso. Então, perceba aí uma forma, né, como essas entidades, esses grupos podem hackear, podem fazer um trabalho, então, de monitoramento da rede, da informação legislativa e administrativa de várias maneiras. Um outro projeto aí para quem, por exemplo, mas eu não quero, Cristiano, ficar trabalhando com transparência legislativa, isso aí não dá dinheiro. Isso daí só vai me dar gasto. Quem quer trabalhar como Serenata de Amor, aí a galera aí que está estudando tecnologia e tal, tem ótimas oportunidades, né? Então volta um pouquinho, Renato, volta uma aí. Então aqui, vamos falar de modelo de negócio, tá? Aí pensando aqui como empreender nessa área. Aqui a galera do Serenata de Amor trabalha então com doações voluntárias, e assim como eles podem pedir recursos em fundos que ajudam nesses projetos, né? Por exemplo, Fundação Ford, Open Society, Omidia, são entidades, muitas vezes fundadas, são fundações, entidades que têm recursos para ajudar em projetos de transparência, de modernização do Estado. E aí você pode apresentar o seu projeto e conseguir recursos para essas entidades, por essas entidades. Esse é o modelo de negócio. Agora vamos para outro modelo de negócio, que é o pessoal do Siga Lei. O pessoal do Siga Lei, eles descobriram que existem empresas de consultoria, de lobby, em Brasília, que cobravam muito caro para mostrar como funciona o processo legislativo, para o acompanhamento de certas proposições. Então, por exemplo, o pessoal da área de saúde, que queira acompanhar os projetos da área de saúde no Congresso Nacional, tem muita dificuldade. Por quê? Tem milhares de projetos, o processo legislativo é complicado. Nós temos hoje cerca de 18 mil proposições, então isso é muito caro. Então, tem empresas de consultoria, de lobby, de relações públicas que cobram muito caro por esse trabalho, que decorre da nossa complicação já interna do Legislativo, que nós temos que melhorar, ok? Aí o pessoal do Siga Lei entendeu que é o seguinte, podemos
trabalhar por um nicho de mercado para democratizar o acesso a essas informações. Então, o que eles vendem? Eles criaram uma plataforma que eles utilizam os dados abertos, pescam esses dados, organizam de uma forma que você pode monitorar de maneira temática. Tá? Então, por exemplo, você quer acompanhar projetos de proteção aos animais. Então, você organiza, você paga uma mensalidade, que é muito menos do que aquelas empresas cobram, e você pode, então, acompanhar de maneira automática as proposições sobre esse determinado assunto. Então, eu estou mostrando aqui uma série de exemplos de como é que você que queira empreender nessa área de transparência, nessa área de parlamento aberto, você pode, então, aproveitar, né, criando o seu modelo de negócio. Tá? A gente acredita, eu pelo menos acredito, tá? Eu não posso falar pela Câmara, falo por mim, que podemos sim criar um mercado de empreendimentos que melhorem a informação legislativa, que melhorem a transparência do parlamento. E além disso, se você quer trabalhar como voluntário, existe aí uma série de ações de colaboração que você pode fazer com o Laboratório Hacker. Bom, eu tenho outras coisas aqui para mostrar, mas eu acho que já falei demais. Se eu estou falando aqui de colaboração e participação e não deixo o pessoal participar, né, já é uma incongruência própria da minha participação aqui. Então, eu queria ouvir, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? O colega lá atrás, tem um microfone aí circulando? E aí eu vou também... E se for muito difícil a pergunta, eu vou passar para os meus colegas do Lab Hacker que estão ali. Tá? Tem a galera ali. Levanta a mão aí, Paulo Henrique, Matheus, Caio, Erivânio e muitos outros. Tá ouvindo? Porque Sim. aqui a gente trabalha de maneira bem colaborativa. Fala o seu nome, com o que você trabalha bem rapidinho. Meu nome é pergunta. Marcos, eu sou estudante de Ciência da Computação. Já vi algumas palestras sobre a Câmara, principalmente no CEUB e tal. E já vi que vocês têm bastante projetos já envolvidos com relação a essa parte de contas abertas e tal. Minha pergunta ela se divide em dois. Primeiro, qual é a grande falta que vocês têm, a grande carência que vocês têm dentro dessa parte de transparência? Essa é para você, Paulão. Quer continuar? Desculpa. Sim. Qual a parte que vocês têm de falha nisso, de transparência e tal? E qual pode ser o nosso engajamento dentro dessas falhas para poder trabalhar? Qual o nosso nível de aderência que a gente pode ter com o pessoal da Câmara e tal? Como é que é o seu nome mesmo? Marcos. Excelente pergunta, Marcos. Vou pedir para o Paulo Henrique responder. Paulo Henrique é o gerente do Portal e Democracia lá do Lab Hacker. Que aí levantou para você cortar, Paulo. Vem para cá. A Câmara trabalha com... O serviço de dados abertos, na verdade, não está atualmente no Lab Hacker, está no Centro de Informática. E a gente trabalha com dados abertos desde 2006, se não me engano, né? A gente lançou recentemente um novo serviço, que além de uma modernização tecnológica, uma plataforma nova, ele está procurando popularizar o acesso a dados abertos, descomplicar um pouco, tirar um pouco da mão de técnicos e oferecer mais o poder para o cidadão comum poder trabalhar com isso. Qual que é o gap? O que ainda falta? Esse portal novo, ele já vem com uma concepção mais colaborativa. Então, a gente está aberto para poder receber, por exemplo, códigos de quem estiver utilizando os nossos serviços para que eles possam ser publicados. Está aberto para poder receber tutoriais de como desenvolver aplicativos. Eu usei os dados abertos em PHP. Pô, legal, produz um videozinho, manda para a gente que a gente publica dando os créditos. Então, a ideia é que a gente monte ali uma comunidade para poder estar disseminando essas práticas. Em termos de dados, já tem um volume considerável de dados disponíveis da casa. O portal da Câmara e os serviços de dados abertos já são muito reconhecidos por isso. O desafio maior que a gente está vendo hoje é isso, é de disseminar o uso. O uso ainda é muito modesto. O Cristiano mostrou várias aplicações que usam aqui, mas a gente ainda considera que é pouco, que isso é uma coisa que podia ser mais popular, podia estar mais no dia a dia das pessoas. Alguém mais? Quer fazer uma réplica? Eu vi muita coisa do caso do servidor para o cliente, né? Da informação para a pessoa, mas tem algo voltado para essa réplica de
do funcionário, do colaborador, enfim, do cidadão comum passando pro portal da Câmara, sei lá, uma nota para um deputado, uma nota para o serviço, alguma coisa do tipo? No serviço de dados abertos, não. A gente tem alguns serviços de participação. Você tem Fale Conosco, você tem ouvidoria parlamentar, você tem o próprio Democracia, que é um serviço de participação que acompanha a tramitação dos projetos na casa. Está aqui atrás. No Democracia a gente tem hoje 3 ferramentas. A gente tem o Wikileges, que é a primeira ali em cima, que basicamente dá a possibilidade do cidadão ajudar na redação do texto de um projeto de lei. Então a gente publica o texto do projeto de lei e a gente permite que as pessoas possam oferecer emendas ou comentários nos artigos, nos parágrafos do texto. A gente tem o Expressão, que é uma ferramenta de fórum, que a gente utiliza para poder discutir temas que ainda estão numa fase pré-elaboração do projeto, anterior a isso. E a gente tem uma terceira ferramenta, que são as audiências interativas. Então, reuniões que acontecem na casa para discutir projetos de lei, audiências nas comissões, a gente abre para que a população possa participar ao vivo. A ideia é reduzir o custo de participação. Aquela pessoa que não tem como mandar um representante ou estar fisicamente presente na Câmara, ela pode, à distância, enviar perguntas para as sessões e os deputados se comprometem a responder essas perguntas por meio da ferramenta. Boa tarde, eu sou Ivan, eu dirijo o GovLab, que é uma escola de empreendedorismo em governo. A voz mais alta? Tá. Sou Ivan, trabalho no GovLab e minha pergunta para vocês é, pensando muito no dilema de laboratório de governo, que é quanto que vocês trabalham uma unidade célula isolada, quanto que interage com o restante, né? Tem essa tensão. Eu queria saber quanto que os outros servidores da Câmara interagem, como que é a interação deles com o laboratório e quanto que os próprios parlamentares interagem com o laboratório ou não, como que dá essa interação. Legal. Claro, nós temos que criar uma agenda que o parlamentar, que a gente possa envolver o parlamentar de maneira bem específica. O parlamentar tem aí um ritmo de trabalho muito intenso, cada vez mais intenso. Então a gente sente uma boa vontade muito grande por parte dos parlamentares, de alguns parlamentares, de trabalhar com essas coisas. Só que eles estão cada vez menos tempo. Então a gente tem que criar uma reunião colaborativa, um momento certo, com atividades bem específicas e bem delimitadas para o parlamentar vir, contribuir e poder continuar a sua agenda. Uma vez que a gente consegue isso, né, e consegue também chamar outros colegas da casa que tem a ver com aquele projeto, com aquela ideia, né, e tem muita gente que trabalha com uma coisa e quer contribuir com outra, né, as instituições públicas usam muito mal seus recursos humanos, então tem lá, nós temos verdadeiros tesouros lá nos recursos humanos, alguns estão sentados aqui na minha frente que eu estou vendo, que, né, utilizam, digamos assim, talvez 30%, 40% das suas capacidades e podem ser melhor aproveitados. Então, por exemplo, a gente fez lá uma experiência com Arduino e a gente descobriu que tinha um especialista em Arduino na Câmara que trabalhava numa área que não tinha nada a ver com isso. E ele entrou lá e participou da atividade e foi muito bom. Então, à medida que a gente cria atividades bem específicas, né, tendo, por exemplo, nesse caso aí dos parlamentares dos jogos, né, então o parlamentar vem, joga um pouco, dá a sua contribuição. No momento do hackathon, por exemplo, nós chamamos um deputado especialista em orçamento, aí tinha um projeto que era de fiscalização do orçamento. Ele sentou ali 15 minutos com os meninos e deu ideias maravilhosas, que mudou a ideia do projeto. Então, acho que depende muito disso. Claro que nós podemos ter ambientes assim, ó, vamos fazer um brainstorming de ideias. Isso é um tipo de atividade colaborativa. Mas vamos fazer um projeto X com ações específicas do parlamentar e do colega da Câmara, aí você consegue resultados bem legais. Quem mais? Boa tarde, eu sou Kátia Palomo, do Instituto Federal de Brasília, e sou professora da área de gestão pública. Nós sentimos um pouco de dificuldade quando nós procuramos na tecnologia, nos jogos, nos games,
algo para a área de gestão pública. Vocês do Rabilac não pensam em transformar esses jogos, em vez de tabuleiro, um jogo digitalizado, um simulador, até para minimizar esse tempo? Jogos que simulem o processo legislativo, por exemplo? Isso, por exemplo. Pessoal gamer aí do LabHack, quer responder essa? Caio. Vem pra cá, Caio, vem pra cá, vem pra cá. Vem passar vergonha aqui também. Ela quer saber, porque os meninos aí jogam bastante. Vocês, a pergunta dela é o seguinte: a gente pode utilizar essa vontade de jogar, essa expertise no jogo para trabalhar a gestão pública, para trabalhar o processo legislativo? Isso ainda é um desafio para a gente, tá? Um dos serviços que a Câmara está lançando agora na Campus Party é um portal de desafios. O desafio LegBR, o Cristiano citou. Um dos desafios que estão postos lá é o desenvolvimento de aplicativos para poder acompanhar o processo legislativo. E a nossa expectativa é que jogos são soluções que vão aparecer dentro do concurso. Tá? A gente tem hoje, internamente, a gente até brinca assim, que a gente está envelhecendo. E a gente precisa de renovação. Então, a gente está vendo soluções como essa como forma de renovação. A nossa ideia é buscar da sociedade, buscar dos nossos parceiros essa renovação. Então, a gente faz algumas experiências no Lab. A gente já pensou em algumas coisas com realidade aumentada, com gamificação, mesmo dentro da democracia, de criar alguns instrumentos para isso. E, de concreto, nesse momento, a gente tem esse concurso dos aplicativos que permitem o cidadão acompanhar o processo legislativo de uma forma mais palatável. Inclusive, a gente tem essa expectativa, que jogos são fortes concorrentes dentro disso. Já te dou a palavra. Só mostrando esse projeto aqui, essa ideia de que agora um desafio que... Cortaram? Já vou acabar. É de entender o que o brasileiro discute nas redes sociais sobre políticas públicas. Quem é esse brasileiro? Ele discute o quê? Qual é o sentimento das redes sobre os diversos temas de políticas públicas? Como é que nós podemos engajar esse brasileiro nas discussões internas e legislativas? Então, pedir assim, ó, 2 perguntinhas rápidas para acabar, tá? Ali do colega e da Larissa. Boa tarde, meu nome é Nauê, eu sou cientista político, eu atuo na área de consultoria junto ao Legislativo e eu creio que a tendência da democratização da informação é inescapável. Não tem o que fazer e esse nicho de mercado, que é muito técnico, vai ficar cada vez mais, como se diz, mais aberto. Por conta da técnica legislativa estar cada dia mais acessível. E a minha dúvida se divide em 2. A primeira é como que a gente faz para auxiliar, porque eu não tenho conhecimentos de programação nem nada, mas eu queria saber como que a gente pode fazer para auxiliar nessa missão de tornar o processo legislativo mais palatável, mais acessível ao cidadão comum, porque atualmente o que a gente tem lá de dados e de acompanhamento acaba sendo muito burocrático. Eu diria até quase contábil, porque é inacessível ao cidadão médio. E a segunda pergunta é como que a gente pode auxiliar para que essas informações de fato ataquem o cidadão médio. Porque o que está sendo discutido lá dentro importa a todos nós, independente do que a gente pense ou não. E essas informações precisam atacar o cidadão, e não só o cidadão ir atrás de buscar. Eu queria saber de vocês isso. Rapidinho. Boa tarde, eu sou Larissa, sou colaboradora do Laboratório de Inovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que nós existimos há 2 meses e que o Lab Hacker é nossa inspiração. Então, nós estamos seguindo esse caminho, né, de inovação aberta, de colaboração com a sociedade civil, e queria convidar todas as pessoas aqui de Brasília a chegarem junto lá na Câmara Legislativa, que a gente está, assim, querendo muito ouvir vocês. A gente está aqui com a bancada também já para fazer essa escuta e esperamos por vocês, que a gente quer se construir a partir do que vocês acharem que faz sentido aqui para Brasília. Então, é um convite. Agradeço.
E aí você já está um pouco respondendo ele, né? Acho que uma forma de participar é indo pessoalmente, né? Participando, construindo atividades, dando ideias. Lá tem muita abertura, eu já estive lá várias vezes. E o pessoal está querendo mesmo construir uma rede de transparência legislativa. E aí você pode atuar no âmbito distrital e no âmbito federal, depende do seu interesse. Eu acho que, respondendo mais especificamente o que você perguntou, a gente precisa avançar nessa questão que eu chamo de tradução, que é o que você disse. Traduzir o técnico, o complexo, o politiquês em algo palatável. Então o Parlamento Britânico fez um estudo e concluiu que eles precisam aprender a falar, comunicar de maneira que o cidadão entenda. E aí, basicamente, eles vão mudar a linguagem do portal. Nem existe assim um processo muito intenso de mudar a navegação do portal e reformar o portal. Na verdade, mudar a linguagem para uma maneira que o cidadão entenda mais. E aí, eu acho que tem uma ótima oportunidade para você investir, para qualquer um investir, que é exatamente de traduzir. Uma vez que os portais legislativos deveriam fazer isso também. Mas muitas vezes a gente não consegue tirar nosso boné de servidor público, os nossos tecnismos, tem as brigas internas, tem a visão departamental que às vezes é transposta para o portal, que atrapalha a visão, né? Eu acho até que a política atrapalha pouco, é mais um problema da burocracia mesmo. E aí tem uma ótima oportunidade. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, o portal Open Congress foi melhor que o portal institucional da Câmara. As pessoas iam mais nesse portal, que é o portal de uma fundação, de uma organização da sociedade civil, fez um portal muito melhor que o portal legislativo. Podemos pensar que um dia os parlamentos não vão precisar fazer um portal legislativo, isso vai ser feito pela sociedade de maneira muito melhor. Porque exatamente pessoas que nem você vão poder desenvolver com a outra visão, a visão do cidadão. Tá? E você pode, inclusive, participar já dos desafios que estão abertos, apresentando ideias como essa. Como fazer um portal mais cidadão, que comunique melhor o que a gente faz. Gente, muito obrigado. Tá? Pode só mudar o último slide? Eu encerrei mesmo. Mais um. Aí. Aqui é o meu livro, essa maravilhosa obra, tá? Gratuito. É um e-book, está disponível na internet, que aborda o lado da participação do parlamento, tá? Então aqui uma contribuição, se vocês quiserem, podem baixar o livro aí, ele é gratuito. Também o blog do Lab Hacker, então é Lab Hacker, escrito da maneira inglesa, tá? CKER, cd.net, labhackercd.net. Tem todos os projetos, tem as ferramentas, todas as ferramentas são gratuitas, você pode baixar, instalar, utilizar e pode também interagir com a gente, lá tem os canais, ou participar lá dos nossos eventos, das nossas ações colaborativas. Estamos, como Lab Nova, muito abertos e a gente acredita nessa rede de colaboração. Muito obrigado e bom resto de Campus Party para vocês.